Tentei entender o que o senhor estava tentando dizer sem ser superficial, mas quando vi aquele prédio ali, eram todas as letras Trump. Então eu vi essa nova torre começar a crescer. Não importa se a Grande Depressão está acontecendo ao nosso redor e se tivermos um grande colapso como o de 1929... Boa noite, família. Obrigado por se juntarem a mim novamente esta noite. Vamos orar e vamos revisar algumas das coisas que aconteceram nas notícias nas últimas 48 horas, mais ou menos. Foi um bom final de semana. Eu oro para que você tenha tido um final de semana maravilhoso. O tempo tem estado agradável. Recebemos um pouco de chuva. E então, dando toda a glória a Jesus pela chuva, não é maravilhoso? As coisas começam a ficar bem verdes sempre que a chuva vem. Eu adoro isso. As flores, tudo, né? Os animais adoram. Tudo fica feliz pela chuva. E, Pai, nós te agradecemos por toda a chuva que tivemos. Obrigado por toda a chuva que temos na previsão para esta semana. Somos muito gratos por toda a chuva que o Senhor nos deu. E eu te agradeço porque vai chover de um mar ao outro. Nós chamamos a chuva. Te agradecemos, Senhor, porque a seca está quebrada em nome de Jesus. Nós chamamos novamente nesta semana já. Chamamos a chuva do norte, do sul, do leste e do oeste. Te agradecemos, Senhor, porque a chuva está vindo na corrente de jato, pois o sistema de baixa pressão está trazendo-a. Mas não só isso, Pai, te agradecemos, ó Senhor, porque ela para e continua despejando sobre a nossa região. Eu te agradeço, Senhor, para que tenhamos o suficiente para encher nossos lagos, nossos açudes, nossos riachos, nossos rios e, Pai, nossos reservatórios. Pai, te agradecemos, Senhor, porque teremos pelo menos 5 polegadas esta semana, em nome de Jesus, para sair do déficit. Todo mundo diga amém a isso. Concorde pela sua região, porque você não deve parar quando receber só um pouquinho. Esse é só o começo. Quando você faz virar uma poça, você continua orando e invocando a chuva na primavera. Bem, Brandon, não houve previsão de chuva na primavera? Sim, mas tivemos uma seca severa e precisamos recuperar o atraso. E assim, para você que está chovendo bastante, não subestimem isso, porque os incêndios são terríveis. Quando tudo está pegando fogo e você pensa, cara, precisamos de chuva logo. Tudo bem. Então, tudo bem. Temos muitas novidades aqui, Braden. Ok. Assim veremos o que acontece em breve. Você se lembra de quando eu disse que o Japão seria um dos primeiros países a adotar criptomoedas? Japão, Coreia do Sul. Eu disse, serão eles que implementarão as coisas antes dos Estados Unidos. E você começará a ver o Japão implementar as leis sobre criptomoedas e realmente tentar combatê-las. Farão isso logo. Eu os chamava de Sooners e vi a carroça Boomer Schooner. Se conhece a Universidade de Oklahoma, futebol americano universitário. Eles têm uma carroça chamada Schooner e toda vez que fazem um touchdown, eles correm com essa carroça pelo campo para comemorar. E eu disse, é isso que vocês estão prestes a ver. Eu disse, vi os Sooners atravessando o Japão e a Coreia do Sul nos próximos dias. Então, Braden disse, papai, a palavra está se cumprindo. Você está vendo isso? Sim, com certeza tem. Tem algo errado, certo? Ok. Está vendo este artigo aqui? Eu não sei. Com algumas dessas coisas você precisa ter cuidado. Há muitos golpistas, mas esse é bom, diz Braden. Ok. O Japão aprova oficialmente projeto de lei para reconhecer criptomoeda como um ativo financeiro. Os Sooners. Não é legal? Achei isso tão incrível. Eu disse, olha, senhor, está acontecendo. Assim como você disse, o Japão está anunciando que vai reconhecer a criptomoeda. Os Sooners estão em ação. Eles estão mandando a carroça. Lá vamos nós. Aí temos o velhinho de cabelos grisalhos falando sobre a América e o que era mesmo. A Coinbase veio a público dizendo, está na hora de fazer acontecer. Você tem isso? Ah, você não tem. Ok. Você tem alguma coisa? Tem algo sobre o... Bem, eu sei, achei que você
Era disso que estávamos falando. Desculpa. Tenho feito exercícios, tenho saído para caminhar, então não tive tempo de conversar com o Braden antes. Escureceu porque eu quis. Estou tentando perder esse peso o mais rápido possível. E já perdi 25, indo para 30 libras. E estou dando toda a glória a Deus por isso. Todo mundo sabe, quanto mais velho fico, parece que foi quando eu tinha 20 e poucos anos que a queda foi muito mais rápida. Mas agora parece que terei que me esforçar mais. Mas tudo bem. Vamos tirar isso. E eu disse para Diane, sabe, é só controlar as calorias e fazer exercícios. Tenho andado a caminhar, a dar passeios e é divertido, eu acho. Eba, mas a Paisley realmente gosta de tudo isso que estamos discutindo e aqui está o cara que está no comando da Coinbase agora. Todos nós concordamos com isso. Então, Scott, exatamente neste segundo, Scott, o que você acha de tudo isso que está acontecendo no mercado hoje? Ele disse que eles querem aprovar a lei da clareza. Basicamente, ele está fazendo um anúncio. Precisamos aprovar essa lei da clareza. Vocês todos precisam parar, sabem? Precisam parar de adiar. E aí o cara que está lá na Coinbase diz, concordamos. Concordamos. Chegou a hora de aprovar a lei da clareza. Portanto, quanto antes isso acontecer, melhor para o tesouro. Secretário, o Congresso passou a maior parte da última meia década tentando aprovar um conjunto de medidas para garantir o futuro das finanças. Então eu perguntei, o que veremos nos próximos dias? Um ato de clareza. É sobre isso que vamos orar. Continuamos orando sobre isso. E eu disse, vi os filhos do Donald Trump com as moedas dançando e eles estavam entrando no novo prédio. E eles tinham um prédio enorme. E eu disse, vi o prédio começar a crescer e ele dobrou de tamanho em relação ao que eles tinham. Então, quando você está olhando para uma visão, eu não tento acrescentar nem tirar nada, mas sobre o que ela está falando. O prédio era o império imobiliário deles antes? Tentei entender o que o senhor estava tentando dizer sem ser superficial, mas quando vi aquele prédio ali, eram todas as letras Trump. E então eu vi essa nova torre começar a crescer, e ela era toda digital por dentro. E começou a fazer o prédio imobiliário onde eles estão agora parecer realmente pequeno comparado ao que eles estão prestes a fazer. E o Barron apareceu na cena? Barron apareceu na cena. Agora, eu não sei quanto tempo falta para o Barron terminar a escola, se ele vai para a faculdade ou algo assim. Mas tenho certeza que vai, e se ele vai fazer mestrado ou algo assim. Quem sabe? Mas eu sei que vi o Barron entrar no prédio e, de repente, Barron fez o prédio inteiro começar a ter escrita digital nele. E eu vi o Eric liderando, guiando eles para dentro. Mas Barron era o cérebro por trás de tudo. A mente dele era a que comandava mais essa coisa. Eric foi, e então, de repente, o prédio começou a ganhar vida. Se todo mundo se lembra daquela visão que eu tive há cerca de uma semana. Eu só fico animado com isso quando eles começam a falar dessas coisas porque eu estou crendo em Deus. Por uma reviravolta financeira, pelo corpo de Cristo, pela riqueza dos pecadores reservada para os justos. E eu creio em nome de Jesus que vamos ver isso mais cedo do que tarde. Eu continuo firme nisso. Eu não vou desistir disso. Enquanto ouvimos todo mundo falar sobre o colapso dos mercados e que as coisas estão ruins. Ah não, o céu está caindo, galinha pintadinha. Eu penso assim, eu e minha casa seremos abençoados e vamos continuar firmes. Nós vamos... Não importa se a Grande Depressão está acontecendo ao nosso redor e se tivermos um grande colapso como o de 1929, eu me lembro de um pregador dizendo que durante a Grande Depressão seus pais nunca ficaram sem nada. Ele disse que eles sempre dizimaram, eles sempre ofertaram, eles sempre semearam na igreja e Deus sempre cuidou deles durante a Grande Depressão. Eles nunca tiveram falta de nada, eles sempre pagaram a prestação da casa. Eles sempre tinham comida na mesa para nós, crianças. Eles sempre tinham tudo isso. E ele estava falando sobre como Deus sempre provia, mesmo durante a Grande Depressão.
Agora, se você perguntar para minha avó, que tinha 106 anos quando foi para casa com o Senhor, eles passaram dificuldades. Bem, eles não acreditavam no dízimo, eles não acreditavam em ofertar. Eu nem acho que eles eram batistas de verdade. Eles eram batistas, mas eu nem acho que eram batistas de verdade. Eles eram meio que batistas mornos, até nisso. E então ela me disse o seguinte: Brenda, nós fomos obrigados a ter que comer um corvo completamente preto. Sabe, aqueles corvos pretos grandes voando pelo céu? Ela dizia: papai caçava corvos e a gente comia torta de passarinho preto, torta de corvo. E a gente tentava fazer com o que tivesse. Se os corvos ficassem escassos pela matança de todos, passamos a comer gambá. Buscávamos gambás no leito do riacho para comer. Perguntei o gosto à vovó e ela disse: tem gosto de carne cartilaginosa e bem gordurosa. Era muito oleoso porque o gambá era muito gorduroso. E ela disse: a gente tentava fritar porque estávamos passando fome. E ela disse: nunca vou esquecer de pegar aqueles sacos de farinha na loja de rações. E mamãe não podia, ela disse. Mamãe não podia nos dar roupas boas. A gente estava crescendo, então ela sempre fazia roupas pra gente com os sacos da loja de rações. E mesmo até quando a vovó foi para casa com o Senhor aos 106 anos, ela sempre saía para o acostamento e encontrava coisas para comer. Ela ia lá fora e pegava todo tipo de verduras selvagens e lamb's quarters, qualquer coisa que ela encontrasse. Ela ia lá fora, começava a cavar no quintal e simplesmente arrancava pela raiz, e ela cozinhava e comia. E aquilo fedia tanto, mas ela era saudável. Ela viveu até os 106 anos. A única razão dela ter partido foi que ela caiu, machucou o quadril e, como iam colocá-la em um asilo, ela decidiu morrer. Ela disse: eu não vou para lá. Então ela entregou o espírito ali mesmo na cama, porque ela estava determinada a não ir para o asilo. Ela não queria ir. Ela provavelmente ainda estaria aqui. Ela era uma guerreira, rapaz. Ela queria viver. Mas ela não queria ir para o asilo. Ela queria cuidar de si mesma. Mas até então, resumindo a história, ela tomava banho de esponja. Não precisava. Tinha dinheiro, mas ela nem tomava banho no chuveiro. Ela enchia uma panela de água, molhava a esponja e tomava banho de esponja e lavava o cabelo. Porque ela tinha muito medo de ficar sem. E guardava papel alumínio, ela guardava tudo. Mas o que eu quero dizer é que aquela geração sabia viver da terra. Eles sabiam como, eles tinham fibra. A vovó e o pessoal dela tinham fibra. Ela fazia os melhores biscoitos de leitilho que já comi na vida. Mas vou te dizer, aquele efeito, aquela janela de 10 anos, seja lá o que foi durante a Grande Depressão, aquilo afetou ela pelo resto da vida, por décadas. Depois daquela vez, daquela única vez. Aquele espírito, aquela falta financeira, seja lá o que foi que atingiu a América, abalou ela por décadas, décadas e décadas. E estamos falando, ela era apenas uma menina jovem. E é isso que mostra como somos abençoados. Nossa geração é muito abençoada. Nunca passamos por esse tipo de coisa. Isso foi há apenas 100 anos. 1929 vai fazer 100 anos daqui a alguns anos. 100 anos. Mas não estou dizendo tudo isso para te assustar. Eu já vi isso de novo. Eu já vi isso repetidas vezes. E é isso que estou tentando te dizer. Se somos o corpo de Cristo, precisamos aprender a dar. Precisamos aprender a confiar em Deus para, eu creio, um grande abalo para despertar. Eu acredito que vamos ver 1929 de novo. Eu oro de todo o meu coração para que não vejamos. Mas a história parece se repetir. As pessoas estão adormecidas. O que traz, como continuo conversando com os anciãos, toda vez que falo com eles eu digo: escutem, qual é o mecanismo para o avivamento? O que traz aquilo que estamos buscando? Qual é o dominó, o primeiro dominó? E todos eles, parece que a América é teimosa e Deus vai chamar a atenção deles de alguma forma. Eu não sei, eu só acho isso interessante.
Enquanto oro sobre todas essas coisas, e à medida que vemos isso, o que eu te disse? Nós veríamos aquilo sobre o que o Espírito Santo nos alertou a respeito do presidente Trump. E eu disse, a guerra e todas essas coisas. Eu disse, quando as tarifas não entrarem em vigor e não orarmos para que o juiz da Suprema Corte coincida com ele, eu disse, estaremos no Vale da Decisão. Isso foi lá em janeiro. Eu disse, isso será um grande ponto de virada na presidência dele. E eu disse, a próxima fase será guerra. Eu disse, Trump será conhecido como um presidente de tempos de guerra quando ele começou. Eu te disse isso há mais de um ano. Eu disse, Trump será conhecido como um presidente de tempos de guerra. E ele veio a público e disse, estou cheio de paz. Então eu quero... Mas eu disse, mas Deus vai usá-lo para sacudir as nações. Ele vai estalar seu chicote e ele vai sacudir as nações. Ao tornar a América grande novamente, haverá um lado empresarial dele que nunca vimos antes. Todas as luvas estão fora. Por quê? Porque ele não vai ser presidente de novo. Nós sabemos que estamos sem tempo. Ele sabe onde está a economia americana. Mas eu disse, espere para ver o que acontece quando ele atacar o Irã e atacar aquela região ali. Eu disse, isso vai acontecer. Lembre-se, eu disse, ele vai atrás da Venezuela e ele vai conseguir a Venezuela. E então ele vai atrás do Irã. E adivinha só, aconteceu exatamente como o Senhor disse. Vocês podem procurar em todos os vídeos, todas as vezes que o Senhor nos alertou sobre isso. E eu disse, então, ele vai dizer, perfure, baby, perfure. E ele disse mesmo. Nós vamos levar o Irã de volta à Idade da Pedra. E eles vão mesmo. Quando isso acontecer, eu disse, as pessoas vão começar a comprar petróleo dos Estados Unidos. E isso fará a economia americana voltar a crescer fortemente. E vai parecer que todo mundo e seus irmãos estão vindo para a América comprar petróleo. Alguém se lembra disso que estou contando? Eu disse, isso vai estimular a produção e haverá petróleo por todo o Golfo da América. Vai ter petróleo saindo de Houston. Vai haver petróleo. Eu disse que vi oleodutos sendo inaugurados. E eles começarão a falar sobre o restabelecimento dos principais oleodutos. E o petróleo ele vai fluir do Canadá e coisas vão acontecer. Eu vi tudo, todo esse petróleo circulando. Com uma economia maior e forte, tudo dará certo, viu? Então veja o que dizem hoje. O estreito foi fechado novamente. Eu não sei, acho que foi a América que fechou. Você não vai mais passar por ali. Por causa do acordo. Os militares dizem que vão começar um bloqueio. De todos os navios indo para o Irã e vindo de lá na segunda-feira. Não tem mais petróleo para vocês. O que eu disse? O que aconteceu? O que o Senhor disse? Não sou eu, gente. Nem no meu melhor dia eu não consigo, sério. O que o Senhor disse? Os militares dizem que vão começar um bloqueio de todo o transporte marítimo indo para o Irã e vindo de lá na segunda-feira. Então, por quanto tempo isso vai durar? Bem, para onde eles vão? Para onde eles vão? Para onde eles estão indo? Olha, Braden, mostre a eles para onde estão indo. Para onde estão indo todos esses barcos? Bem aqui. Olhe para os barcos. Isto é em tempo real. Isto não é o Estreito de Hermos. Isto é a América. Olha, você pode mostrar a eles que está bloqueando. Olha só quantos barcos estão saindo dali. E eu disse, depois continuei, observem o que faremos com o Panamá. Lembrar? Eu disse, e o Senhor disse, vamos nos estabelecer com muita força no canal do Panamá. E teremos muito petróleo vindo de Houston, desta região do nosso Golfo. E eu disse, observe, treine, querida, treine. Olha só quantos barcos. Eles estão todos vindo aqui para pegar nosso petróleo. Então vejamos o que Trump diz. Eu disse, missa, vários petroleiros completamente vazios, alguns dos maiores do mundo, estão indo agora mesmo para os Estados Unidos para carregar o melhor e mais puro petróleo e gás do mundo. Temos mais petróleo do que as duas maiores economias petrolíferas seguintes juntas e de qualidade superior. Estamos esperando por isso, por você. Rápida reviravolta, presidente Trump, não é?
Olha só isso. O que o Senhor disse que estava por vir? Isto aqui. Isto aqui, senhoras e senhores. Foi isso que ele nos disse que estava por vir. E eu disse, eles vão, e eu disse, bem, eles vão vir aqui pelo petróleo mais puro, é o petróleo mais puro. O plano está em andamento. Se você viu isso chegando. E eu disse, eu vi petróleo. Por causa disso vai subir muito alto. E foi como plim, e de repente todo mundo está comprando por um preço altíssimo o barril. E isso estimula a economia. E a América comemora, viva! As pessoas não percebem que o presidente Trump acabou de realizar a maior mudança de poder global de todos os tempos. Trump basicamente destruiu a concorrência e disse: a América está aberta para negócios enquanto petroleiros chegam em massa aos Estados Unidos para abastecer. Eu disse: o que acontece? O Senhor nos disse que os terroristas vão cair. É melhor orarmos. Esse é o primeiro plano. Mas se não funcionar, o plano 2, o plano B, será o petróleo, petróleo, petróleo. E adivinha o que aconteceu? Exatamente o que o Senhor disse. Bem aqui está. Mas o que o Senhor nos disse para ficarmos atentos agora são ataques às nossas instalações de petróleo. Eu vi Houston. Eu vi Louisiana. Eu vi nossa principal refinaria de petróleo em Tuttle, Oklahoma. E o Senhor disse: você vê esses homens em suas casas? Você vê as plantas nas paredes deles? Eles têm um plano para sabotar suas instalações de petróleo, para retaliar pelo que está acontecendo com a economia deles e com a sua economia. E eles vão tentar causar essa sabotagem, explodindo essas coisas com seus lançadores de foguetes caseiros. Você se lembra? Vocês todos se lembram da semana passada? Nós oramos muito sobre isso. Mas eu disse a vocês que estava vindo o que o Senhor nos mostrou. E eu os vi vigiando as instalações de barco porque não conseguiam se aproximar delas. E eles tiveram que usar nossos rios. E eles fingiam estar pescando. E eles estavam observando nossas instalações nucleares. Nossas usinas, nossa rede elétrica. E eles estavam observando nossas estações de tratamento de água. E o Senhor disse: eles vão tentar te paralisar nos próximos dias com grandes interrupções elétricas. Algumas delas vão durar até 3 semanas ou mais em algumas grandes cidades. E as pessoas vão estar no hospital sofrendo com o calor muito quente. Vai estar muito quente. Eu disse que estava quente lá fora. E era tão insuportável no verão que as pessoas morriam de insolação. Alguém se lembra disso? Algumas dessas coisas eu já disse isso ao longo do tempo. O Senhor continua nos dizendo e nos dizendo. Por quê? Porque nós podemos impedir isso. Por quê? Porque eu creio de todo o meu coração que Deus levantou generais de oração neste exército do fim dos tempos. Agora, o povo muçulmano, ele os ama. Mas eles não o servem e ele não tem uma aliança com eles. Ele tem uma aliança com você. Ele tem uma aliança comigo. E um Deus que sempre reconhece sua aliança cuidará do seu povo. Agora, se você quer cuspir no rosto dele e dizer: Alá é rei, Alá é Deus, e nós queremos as virgens, e vamos explodir vocês, infiéis, e vamos matar os judeus. Adivinha só? Deus não está do lado deles. Deus está do lado do crente que crê, que entende que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele habita ricamente em nossos corações pela fé. E Ele cumprirá sua aliança conosco. Agora, eu sei que sou um homem de aliança. Minha esposa é uma mulher de aliança. Cremos que Jesus Cristo proverá. Jamais vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Você é um desses? Tenho que te perguntar de novo, você é um desses? Você acredita que Deus vai prover para você em meio à seca, em meio ao deserto? Você será aquele para quem Ele enviará o corvo para cuidar, assim como fez na Bíblia? Eu creio nisso. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Já tive muito e já tive pouco, mas vou te dizer, Deus tem sido fiel em todos os momentos.
Ele tem sido fiel todas as vezes. Então, o que vamos fazer? Vamos orar para que o FBI, o Departamento de Segurança Interna, a CIA e o Serviço Secreto encontrem todos aqueles que tentariam fazer isso na América. Por quê? Eu acredito que temos uma aliança. Se não fosse pelas pessoas que estão blasfemando contra o Senhor e dizendo que não apoiam isso, como alguns dos extremistas de esquerda. Pelo menos temos um remanescente de pessoas aqui que sabem orar e dizer: não, quanto a mim e a minha casa, serviremos a ti, Senhor. E se o Senhor não cuidar deles, vai cuidar de mim. E o transbordar do Senhor cuidar de mim vai recair sobre eles também. Você acredita nisso? Porque Deus vai cuidar de você. Eu acredito. Você acredita que Ele vai cuidar de você? Você também precisa acreditar nisso por si mesmo. Que não importa o que vejamos ao nosso redor nesses últimos dias, não importa que tipo de pragas, não importa que tipo de tempestades vejamos, Deus vai cuidar de mim. E se o anjo da morte pôde passar pela casa dos filhos de Israel, quando eles estavam saindo do faraó e tudo o que estava acontecendo com ele, e eles colocaram sangue nas portas, eu coloco o óleo da unção na minha porta, assim como eles fizeram. E isso representa o sangue do Cordeiro. E se a praga e o anjo da morte passaram pela casa deles, quanto mais ele fará isso por você. Nós temos uma aliança melhor. Nós temos a aliança do sangue de Jesus. Ele levou tudo por nós. Ele sofreu e morreu por nós. E adivinha só, agora sou co-herdeiro com Jesus Cristo simplesmente por causa do que ele fez por mim. E você também é. Ele não faz acepção de pessoas. E todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. E eu acredito que este é um tempo para mostrar que Jesus Cristo é Senhor em nossas vidas, ainda mais. E nós somos os salgados. As pessoas perguntam: cara, o que é que tem em você que faz com que você não esteja apavorado agora? Por quê? Porque eu sou cheio do Espírito Santo de ponta a ponta. E ele habita dentro de mim ricamente pela fé. E eu creio que assim como ele é, eu sou neste mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada chegará perto de mim. E se você crer nisso, ele fará o mesmo por você como faz por Brandon Biggs. Mas você precisa ser um crente que realmente crê, totalmente convencido de que aquilo que Deus prometeu, ele também é capaz de cumprir. E você precisa se agarrar a isso agora. Creia agora, enquanto as coisas estão boas, ao invés de dizer: bem, vamos crer assim quando as coisas ficarem um pouco difíceis. Não, eu vou crer assim agora. Eu não vou esperar até que tudo esteja desmoronando ao meu redor para então pensar: bem, talvez seja a hora de confiar em Deus. Eu vou confiar nele nos bons momentos e vou confiar nele nos maus momentos. E vou te dizer, eu sei que uma grande agitação está vindo para esta nação. De que lado você está? Onde você está nisso? Isso vai afetar a sua casa? Não, porque eu creio que somos filhos do Deus Altíssimo e Ele me ama e Ele ama você. Ou você acredita nisso ou não. Pessoal, eu falei para vocês sobre o canibalismo espiritual e sobre a igreja se devorando. Nós precisamos nos unir e parar com as discussões de um lado para o outro. Bem, eu não concordo com essa palavra profética. Eu não concordo com o que você disse ali. Eu não acredito que o Madei seja o MBS. Eu acredito totalmente que é isso aqui. Podemos concordar em discordar, mas não precisamos ser canibais espirituais uns com os outros só porque não concordamos sobre isso. Eu não sou um teólogo bíblico, senhoras e senhores. Eu vou dizer isso para vocês. Brandon Biggs, ele tem dificuldade para ler essas coisas aqui, sabe? Mas eu estou tentando. E vou dizer isso para vocês. Que eu, mesmo sendo um zelador, ele cuidou de mim naquela época. E ele, talvez eu não consiga estudar a Bíblia como um Perry Stone ou alguns desses outros, mas pelo menos estou fazendo o que posso e estou fazendo a minha parte. E nós vamos orar juntos. Nós vamos exaltar o nome de Jesus juntos. E eu acredito que até pessoas diriam: com o que você concorda em relação a Israel? E você concorda com tudo isso porque você tem tudo isso. O que foi que eu te disse que estava por vir? Você não. E quando eu digo o que foi que eu te disse, é um jeito mais fácil. É sempre o Senhor. Quero ter certeza de que você entenda. Não é o Brandon Biggs. Eu não sei de nada.
É o Senhor. Quando eu ouvi, ótimo. O antissemitismo vai crescer na mídia e em público, e eles vão culpar os judeus pelos preços do petróleo, da gasolina, da comida, por tudo. E os judeus ortodoxos não poderão sair em público sem serem perseguidos quase até a morte. E eu os vi tendo pedras e outras coisas jogadas neles, andando pela Europa e América, Filadélfia, Nova York e no norte, Chicago, comunidades judaicas. Eles não conseguiam sair em público. Quando isso aconteceu, eu os vi arrancando suas famílias e voltando para Israel. E eles começaram a tomar conta de Gaza. Alguém se lembra disso? E eu disse: eu vi um campo de golfe Trump chegando a Gaza. Eu vi prédios sendo construídos em Gaza. E eu vi uma nova Gaza com petróleo no Mediterrâneo logo ali fora. E eu vi petróleo e havia uma grande quantidade de petróleo logo fora de Gaza. E era tanto que valia bilhões e bilhões de dólares. E havia uma certa empresa de petróleo que se tornaria muito, muito rica. Isso está trazendo os judeus de volta para casa. O antissemitismo trará todos eles de volta para casa. Eu os vi seguindo em frente. E o Senhor disse: isso cumprirá a profecia. A outra parte foi: eu disse, e observem depois que o Irã tirar a mão da Babilônia. A Babilônia surgirá do nada. E vocês verão a Arábia Saudita se tornar uma das principais líderes com MBS nos próximos dias. Isso trará à tona uma solução de 2 estados com Jared. Alguém se lembra do que o Senhor disse sobre isso? Olhem para a Arábia Saudita hoje. Você pode mostrar para eles, B? A Arábia Saudita restaura o oleoduto leste-oeste, desviando do bombeamento direto. Isso é um número enorme de barris por dia. 7 milhões. Isso mesmo. 7 milhões de barris por dia. Então eu disse: a Arábia Saudita surge do nada e observem o que acontece. E eu digo: eles serão amigos do povo do Iraque, e o Iraque ressurgirá das cinzas. E eu disse: observem o que acontece, porque o Irã foi influenciado pelo Iraque. E o petróleo do Iraque estava sendo parcialmente controlado pelos Estados Unidos por causa da guerra que tirou Saddam do poder. E haverá uma extração de petróleo e a Arábia Saudita se tornará muito rica. Agora, eu disse que acredito que há uma grande possibilidade de que esse homem possa ser o anticristo. Posso estar errado? Sim. Mas ele se parece muito com esse homem. Quando fui para a tribulação em 6 de julho de 2014, no meio da noite, o Senhor me levou e eu vi, eu disse: o homem se parece. Tentei encontrá-lo várias vezes. O homem que se parece com o anticristo. E todo mundo perguntava como ele era. Eu disse: a coisa mais próxima que já vi foi o homem que se parece com o MBS. Muhammad bin Salam. Agora, se não for ele, é alguém que se parece com ele. Eu disse: o anticristo, ele era a cara dele. Cada um tem uma opinião diferente, e isso é normal. É isso que é tão incrível e maravilhoso, ter liberdade de expressão e poder dizer o que você sente. Se você acha que é algo diferente, tudo bem, mas vou te dizer uma coisa. Não podemos nos voltar uns contra os outros e agir como canibais espirituais, sendo tão cruéis por causa do que acreditamos em comparação com os outros. E menosprezar os outros e ser maldosos, como vemos pessoas praticamente devorando umas às outras. E digo mais, todos nós deveríamos ser uma família e trabalhar juntos. Precisamos ser mais fortes como unidade e juntos, como o corpo de Cristo, do que jamais fomos antes. Porque vamos continuar levando uma surra do mundo se não fizermos isso. Precisamos nos unir e orar, porque o inimigo vai continuar nos mantendo divididos. Lembre-se quando ele disse: estou quebrando muros de separação. Estou derrubando o racismo. Estou derrubando. Entre igrejas negras, brancas, asiáticas ou hispânicas, dizemos que somos diferentes e não nos integramos. Mas o Senhor diz: estou derrubando os muros da segregação. Estou trazendo liberdade e vocês vão trabalhar juntos como um só corpo. Você é batista, eu não me importo. Você é católico, eu sou seu amigo. Vamos lá, vamos orar. E foi isso que o Senhor disse: Brandon, é hora de todos se envolverem.
porque a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Que parte disso nós não entendemos? Que há tantas pessoas indo para o inferno, mas poucas pessoas as trazendo para dentro. E mesmo assim estamos todos uns contra os outros. Parece que é assim na maioria das vezes. Temos grupos de pessoas que, bem, não queremos ter comunhão